Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros, companheiras de viagem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica. Estamos meditando em João, hoje João capítulo 16, a parte 3, episódio 143, segunda temporada. Se você puder, leia o capítulo 16, leia os versículos com calma, num lugar tranquilo, em oração. Depois escute a nossa exposição bíblica aqui para você entender melhor todo o contexto, toda a história, teologia, geografia, tudo que faz parte do ensinamento ali para você assimilar melhor, beleza? Se o que você quer é aprender mais a Bíblia, estou aqui para te ajudar nessa missão, para a gente aprender junto. Vamos lá. João capítulo 16, versículo 22 diz assim: Eu verei vocês de novo. Tanto a simpatia quanto a sabedoria das declarações e promessas do Senhor. Eu os verei novamente, né? Jesus falou, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Fantástico, né? Então, tanto a simpatia quanto a sabedoria dessas declarações e promessas do nosso Senhor direcionada aos seus discípulos, isso aconteceu na véspera de sua partida, merecem toda a nossa atenção e a nossa admiração. A descida do Espírito Santo foi uma realização muito mais plena e rica dos desígnios da graça de nosso Senhor manifestados para com a sua igreja. Veja que ele havia prometido o Consolador, cuja vinda os impediria, os discípulos, de serem órfãos, abandonados e sem nenhum amigo no mundo. Então, no Espírito, ele mesmo voltou para si, visitando-os por meio de bênçãos espirituais. Que Cristo verá seu povo, garante-lhes o suprimento de todas as suas necessidades. Então, o nosso mais querido e poderoso amigo não poderia nos ver em perigo sem nos livrar, em tentação sem nos socorrer e na tristeza sem nos consolar. Se ele nos vê em necessidades, ele também nos ajudará. A presença do nosso Senhor Jesus na terra durante a sua vida, ali encarnada, fez uma grande diferença para muitos moradores daquela terra. Fez uma grande diferença em termos de recursos, esperança, para todos os que sofriam aflitamente ali. E assim também Jesus trouxe uma grande mudança em toda aquela região da necessidade e do dever religioso, toda essa ideia de como se portar. Então, o que é orar em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus significa fundamentalmente pedir em conexão com Ele. Imagine-se habitualmente como um servo de Jesus, obrigado a atender aos seus interesses, a consultar os seus desejos, a perseguir os seus propósitos, e então você receberá uma luz maravilhosa sobre as coisas pelas quais deve orar e uma ajuda incomparável, tornando-os realmente homens de oração. E um grande propósito desse dom, desse presente que foi o Consolador, foi estabelecer na igreja uma relação nova, íntima e feliz, unindo o Deus eterno por meio de laços pessoais e espirituais com aqueles que agora foram feitos à sua imagem para se tornar pela graça dele participantes de seu caráter. Então, sem dúvida, os apóstolos a quem essas palavras foram originalmente ditas amavam seu mestre. Eventos provaram a sinceridade do seu apego. Então, no entanto, essa qualificação ela pode existir naqueles que não viram Jesus no corpo, mas apenas com os olhos da fé.
os cristãos que o são na realidade e não apenas no nome. Eles nutrem uma afeição calorosa e grata para com o Filho de Deus, que os amou e os comprou com seu precioso sangue. Seu amor não se evapora em sentimento, não. Ele se mostra quando nós recebemos a doutrina de Cristo, quando nós obedecemos aos seus mandamentos e quando nós se esforçamos para imitar o seu santo exemplo. Outra coisa que se revela nesse capítulo aqui é o caráter do amor do Pai. Em sua natureza bondosa, seu amor não é causado por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É inverso aí o sentido, né? Então, o amor de Deus não é causado pela intercessão de nosso divino advogado e representante. O Pai, ele já reconhece nos amigos, nos seguidores de Cristo, as mesmas características morais e expressões que ele vê e se alegra reveladas em seu Filho. Então essa visão de Deus, ela é distintamente cristã. O Deus a quem nós adoramos é um Deus que pode amar o homem, cujo amor ele flui por meio de compaixão, mas cujo favor é revelado àqueles que demonstram aceitação para com o Filho dele. Os que recebem essa afeição divina são encorajados a pedir o que precisam para aquele que é capaz de suprir as suas muitas e mais variadas necessidades. Então, que maior evidência pode haver de um sentimento paternal e filial do que quando um filho tem a liberdade de proferir pedidos a um pai que tem confiança em seu filho e tem os meios de satisfazê-lo e agradá-lo. Essas são as relações entre o Pai Celestial e aqueles que ele adota em sua família. Toda essa linguagem aqui bíblica e do texto, ela lança luz sobre a doutrina da intercessão. Aqui nas Escrituras, nós compreendemos melhor que o único que pode fazer essa função é Cristo. Não existe santos, não existe outras pessoas que podem fazer essa função de intercessão. Cristo é o mediador entre os homens e Deus. Ele está ansioso para que seus amigos compreendam que o amor do Pai é gratuito, que sua liberalidade é tal que assegura aos seus amigos e os amigos de seu filho desfrutar de todo o bem. Então, veja que, como consequência, todo cristão é encorajado a apresentar as suas petições a Deus em nome de Cristo, para que de fato, ainda assim, com a certeza de que agora não há nada da parte do Pai para impedir a concessão de todas as bênçãos necessárias e desejáveis. Veja que Jesus nos afirma que ele diz assim, eu saí do Pai. Ele diz isso no texto. Isso implica o quê? Veja comigo, unidade da natureza não é eu vim da presença do Pai ou de um posto, de um lugar próximo ao Pai, mas ele diz eu vim dele. Aquele que é igual e um com o Pai em natureza e essência. E claramente a linguagem de um igual e não de um inferior. Ele é Deus como Deus Pai. Há uma proximidade de relacionamento, né? Eles são próximos. A relação humana que melhor expressa essa relação da palavra eterna com a divindade é a de pai e filho. E é essa expressão que é usada aqui. Não deve ser levado muito longe, mas nós somos gratos por isso, pois lança também luz ao que Cristo diz com respeito à Trindade. Ele está no relacionamento mais próximo e natural com Deus. E esse relacionamento não é externo, acidental, transitório. É interno, essencial e eterno. O relacionamento da natureza e da essência. A comunhão e conhecimento mais íntima. A natureza divina, ela é uma natureza sociável, de unidade. Nós gostamos dessa ideia da unidade de Deus, um ser supremo, cumprindo a ideia de unidade perfeita. E gostamos também da ideia de uma trindade que priva a mera unidade de sua monotonia, solidão, mas preenche tudo isso com alegria e delícias dessa sociedade real e divina da natureza de Deus. Eu saí de
Sua comunhão deve ser mais íntima, inspiradora e pura, e o seu relacionamento perfeito. Então, foi também uma posição digna e gloriosa do Pai. A posição mais gloriosa do universo. Sua posição era igual à do Pai, né? Sua glória era tão resplandecente quanto, seu trono tão majestoso quanto, e seu cetro de poder tão universal quanto, e seu trono tão digno quanto o trono do Pai. Então é isso, a natureza de Cristo, o Filho de Deus, tornou-se o Filho do homem, a forma de Deus foi trocada pela forma de um servo, e o Senhor do céu tornou-se inquilino deste mundo, miserável, insignificante e rebelde. Que mudança! Então, Jesus respondeu também: agora vocês creem, em João 16:31. Essa é a primeira e maior lição do cristianismo, e a pergunta crucial de Cristo aos seus discípulos. Agora vocês creem? Né? Você acredita? Acredita agora? E não apenas Jesus com essa pergunta os analisa, os inspira a analisarem a si mesmos. Isso era altamente característico dele como um professor. Ele não encheu seus discípulos com seus próprios pensamentos, mas os inspirou e os ajudou a pensar por si mesmo, refletir. Colocou o mecanismo mental e espiritual em movimento, né? Para inspirá-los a pensar, refletir e pesquisar por si mesmos, olhar dentro deles e ver esse estado real e presente de fé. Então, veja que a fé é examinada por Cristo em conexão com a prova extraordinária. Que prova é essa? Sua própria prova. A grande tragédia de sua crucificação, que também seria prova da fé. Isso é predito quando ele diz: vocês serão dispersos. Pense nessa confissão entusiástica, né? Quando somos fracos, então somos fortes. Quando somos fortes, somos fracos. Então veja que a causa da falta de fé é o egoísmo. E a fé em Cristo é essencialmente uma negação de si mesmo. Mas nesta hora de severa prova, a fé, por um momento, deixou Cristo e se agarrou a si mesmo. Não é esta uma verdadeira imagem da fé fraca e imperfeita em todas as épocas? Sim, mas a fraqueza da fé em Cristo, ela tende a dissolver a sociedade. E a fé genuína em Cristo, ela envia cada homem de si mesmo, de encontro ao seu próximo. E ele encontra força e alegria nessa unidade. Então, quais lições práticas nós podemos deixar aqui para encerrarmos esse episódio? E teremos só mais um para a gente encerrar o capítulo 16. A fé pode ser genuína, ainda sendo fraca, inconsistente, temporariamente meio apagada. Foi assim no caso dos primeiros discípulos. Eles cederam miseravelmente na hora da prova. No entanto, era genuína, como a sequência dos acontecimentos da vida deles vai provar. Não devemos julgar cedo demais com relação à realidade da fé e seu destino final. Segundo, uma prova severa é um teste de força de fé, mas ao julgar a falta parcial de fé, devemos levar em conta a severidade da provação. A fé mais heróica frequentemente ficará perplexa no meio de uma tempestade terrível. E essa foi a tempestade em que a fé dos discípulos estava agora. Em terceiro e último, para nós concluir, a fé genuína, por mais fraca que seja, se beneficiará com seus próprios fracassos. Foi o que aconteceu com os discípulos. A fé deles nunca cedeu depois disso. O fracasso parcial da fé genuína culmina em um triunfo glorioso. Ela acaba amadurecendo através da perseverança. Então a fé genuína, ela raramente afundou mais do que no caso dos discípulos aqui. Mas certamente nunca subiu mais alto em heroísmo e vitória do que em sua vida após a morte. Beleza? Esse aqui ficou um pouquinho longo. Eu te vejo no próximo episódio para nós podermos encerrar o capítulo 16. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.